Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Interessante esse termo. A paz do Senhor. Se existe a paz do Senhor, significa que ela não é a única forma de paz. Caso contrário, seria uma redundância. Não é verdade? Se existe a paz do Senhor, fica subentendido que existe algum tipo de paz, que é além da paz do Senhor. E hoje, nós vamos falar sobre essa paz, que não necessariamente é a paz do Senhor. E a pergunta essa noite é: será que você está vivendo essa paz? Conta-se que em uma floresta, um pássaro fez o seu ninho na árvore mais alta. Esse pássaro acreditava estar seguro, afinal de contas, ele botou o seu ninho na árvore mais alta, mais elevada possível. Mas de repente, diz que um lenhador descobriu essa árvore e começou a bater com o machado nessa árvore. O som começou sutil. Um estala aqui, outro estala ali. O pássaro decidiu ignorar o barulho. O problema é que esse barulho que ele ignorou fez a árvore cair. Tudo ruiu. O ninho caiu. E a segurança que até então esse pássaro tinha se mostrou uma ilusão. Assim é a vida de todo aquele que se agarra a uma falsa paz. A paz do inimigo. Tudo parece estar bem. Saúde, família, finanças. Afinal de contas, qual é o problema? Até os nossos rituais religiosos. Mas o machado está batendo. A nossa base está sendo cortada. Talvez muitos que estão aqui nessa noite falem assim: mas eu não caí. Essa história não é para mim. Ora, minha irmã e meu irmão, essa história não é sobre queda. Essa história é sobre o perigo de se acostumar com o som do machado batendo. Nesse momento, eu quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, versículo 21 e 22. Alguém essa noite gostaria de ler? Fique à vontade. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, tudo que ele tem está seguro. Mas quando o homem mais forte o ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo o que ele tomou dele. Vamos baixar nossas cabeças nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui em reverência à Tua santa palavra. Nesse momento é um mendigo falando para outros mendigos onde encontrar pão. Desgraçado do desgraçado que sou. De mim nada pode vir, senão da Tua vontade. Que nessa noite diminua o meu eu e que eu venha estar na posição de instrumento e apenas servo para levar a mensagem para cada um nesse momento. Se essa mensagem será julgada, se vier de mim, será esquecida ao longo da semana. Mas se vier de Ti, estejam atentos. Entreguem seus ouvidos e corações, porque o Espírito Santo falará essa noite. E poderosas coisas eu creio que Ele pode e vai fazer para muitos que estão acostumados ao som do machado. Podeis assentar. Nesse versículo de Lucas 11, 21 e 22, é deixado bem claro que existia um homem que tinha uma ilusão protegendo a sua casa. Ele guardava armada a casa e disse: certamente ninguém vai mexer na minha casa, está tudo organizado. Quantas vezes na nossa vida nós dizemos: meus filhos estão na faculdade, minhas finanças estão bem, está tudo em ordem no meu casamento, minha casa está em paz. Jesus alerta: essa ilusão que esse homem tinha armado cai por terra, porque logo depois vem um homem também armado, vence ele, separa todos os bens dele e divide. E essa é chamada paz do inimigo. Uma paz que aparentemente está tudo em ordem, tudo caminhando bem, até então sermos deparados e confrontados com ele. Às vezes, a igreja não precisa de uma queda para cumprir o plano de Satanás. Precisa apenas que ele não incomode. Você acha que está tudo bem e leva a sua vida morna, fria, como se nada estivesse acontecido. E Satanás muitas vezes não precisa nessa noite que você caia. Ele só precisa que você se acostume ao som do machado batendo e não faça nada. Vai doer, mas vai salvar. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos traçar um paralelo
O que é então a paz verdadeira? O que é então a paz de Cristo? Precisamos ter um ponto axiomático, um ponto de partida no qual a gente possa estabelecer uma comparação. Justo, não é verdade? O primeiro passo que nós precisamos entender é que a paz de Cristo, acima de tudo, ela não significa ausência de guerra. Aliás, o cristianismo que nós levamos hoje foi entregado por escravos, muitos deles, mas que tinham a liberdade em seu coração. Homens pobres que não tinham nada a oferecer, mas acreditavam que tinham os tesouros inefáveis do reino dos céus. Homens que diziam: não tem ouro nem prata, mas podiam dizer: levanta-te, anda. A paz de Cristo, ela não é circunstancial, ela é posicional. Eu não vivo do que vejo, mas do que eu creio. Não importa o sistema, não importa a realidade que você está vivendo, não importa os desafios que você tem enfrentado, a paz de Cristo não é uma garantia de uma venda terrena fácil. Cristo não promete em nossa jornada uma viagem tranquila, mas Ele promete uma chegada segura. Aleluia. A paz de Cristo é a garantia que não importa no que nós venhamos passar, Ele irá acompanhar a gente em todo o seu processo. Então bote isso muito claro na sua mente. A paz a qual eu busco, a paz a que eu almejo, vai me fazer glorificar, mesmo tendo o laudo médico em mãos, mesmo tendo problemas financeiros, mesmo com meus filhos nas drogas, porque eu não vivo do que eu vejo, eu vivo da certeza da poderosa mão que me protege e guarda. Essa é a paz de Cristo. E ao longo da nossa caminhada, a gente começa a entender que deserto é lugar de encontrar Deus. A gente começa a entender que tempestade é lugar de encontrar Deus. Quantos se lembram dos discípulos no barco, no meio do mar, uma tempestade terrível, e eles pensam naquele momento que era um fantasma. Mas um identifica: não é um fantasma não, é o meu mestre que está ali, em meio à tempestade. Ele se lança, ele se atira, e apenas esse anda sobre as águas, porque ele se inclina na direção do Deus do sobrenatural. Eu não sei o problema que você está passando hoje, se é família, se é saúde, se é finanças, se é emprego. Eu tenho algo para dizer para você. A esperança de Deus transcende a realidade. Ela pode fazer milagres em si mesmo. Então essa é a paz de Cristo. Uma paz que os discípulos estavam presos e falavam de liberdade. Os romanos diziam: que loucura é essa? A pessoa não tinha nada para ofertar, mas dizia: eu tenho tudo, eu sou filho do dono do ouro e da prata. E o mundo não conseguia entender isso. E muito disso tem se perdido nos evangelhos dos dias atuais. A igreja já não consegue transmitir a essência de Cristo, então oferece barganha, dinheiro, para poder preencher a ausência do vazio do Espírito Santo nos templos. Então a gente passa e faz uma rápida análise acerca da paz de Cristo, que é uma paz posicional. Então agora, nada mais justo do que nós falarmos também da paz do diabo, não é verdade? Misericórdia é um tema desagradável, é verdade. Mas na vida adulta, a gente faz certas coisas e aprende certas coisas, não porque gostamos de fazer, mas porque é necessário entender. A paz do diabo, ela surge com o silêncio de uma consciência morta. A paz do diabo surge quando o Espírito Santo não consegue mais bradar na sua alma e você dá ouvidos. E essa é a paz do diabo. Está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas as coisas que te incomodavam antes não conseguem incomodar mais, porque a sua consciência em algum momento adormeceu. Adormeceu como, pastor Rafael? Meu amigo, você não entendeu que as armas de Satanás desse século não é perseguição, não é leão, não é coliseu. Ele apanhou muito. Ele entendeu que a cada 100 cristãos que morriam, 10 mil se convertiam assistindo. Ele não bate mais de frente, ele entretém a minha e a sua mente. A arma de Satanás que tem destruído a igreja desse século se chama entretenimento. É muito comum as pessoas darem um diagnóstico padrão. Gente, da década de 90 para cá, os evangélicos perderam muito da essência do poder. Verdade? Nunca as redes sociais cresceram tanto e chegaram nos lares. Nunca o smartphone esteve na mão de cada um de nós. Nunca as redes sociais ocuparam tanto tempo da nossa vida. E é claro que a igreja esfriou. A igreja está entretida nas suas séries da Netflix. Para que buscar o Espírito Santo se eu tenho tanta coisa mais agradável que minha carne deseja ver e pôr os meus olhos? E o entretenimento é a maior ferramenta que tem destruído as igrejas nos dias atuais. E o grande problema é que o Espírito Santo até brada. Mas é tão gostoso estar onde nós estamos. É tão prazeroso nossa Netflix, nosso ar-condicionado. Abrir mão disso, Senhor. Eu trabalho tanto, mas foi para isso que você foi chamado.
Foi para isso que você veio à Terra. Para prosperar uma vida mundana sem sentido. Eu quero dizer para cada um de vocês que a moeda que você tem aqui não é aceita lá. Você pode ser um ótimo marido, você pode ser uma ótima esposa, você pode ser um grande profissional, ter seu bacharelado, o seu doutorado, e Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, maldito do meu Pai, não vos conheço. A entrada do reino dos céus é a graça, que vem de graça, mas não é barata. Ela exige transformação, ela exige arrependimento, ela exige se prostrar aos pés daquele que pode te salvar. Não é mérito de homem algum, é favor não merecido da parte de Deus. E você vai dizer: ah, pastor, eu acho um pouco de exagero, eu não estou acomodado a essa paz do diabo. Bora fazer um retrospecto? Eu lembro que quando o YouTube chegou e eu comecei a assistir, eu não sei vocês, eu tive um impacto no início porque eu percebi que todo YouTube é xingado. Estou mentindo? Não. Xinga, é normal. E no início eu dizia: ele xinga, não vejo a necessidade disso, ele podia ter uma boca um pouco mais limpa. Aí eu fui assistindo, daqui a pouco veio o pensamento: mas todos xingam, eu também não posso ser puritano demais. Daqui a pouco eu estou assistindo 1, 2, 3, estou inscrito em vários canais, e a porcaria do palavrão entrou nos meus ouvidos, entrou no meu coração, e eu normalizei o pecado. E o Espírito Santo dizendo: meu filho, não bota os ouvidos aí. E eu botando. E o entretenimento fazia com que não Deus se afastasse de mim, mas eu fosse para um local diferente da presença do Senhor. Quantas vezes nós vimos séries com palavrão, pornografia, guerra, traição, coisas que não glorificam a Deus, e a gente fala: é só uma série inocente. E toda a grande muralha cai com uma pequena rachadura. E de repente a gente começa a orar e dizer: Deus, eu não estou conseguindo mais te ouvir. Mas não foi Deus que parou de falar, é você que está muito entretido para conseguir ouvir o que Ele tem a dizer. Então, de repente, a série, o filme, as novelas, os vídeos do YouTube já não tem incomodado mais tanto como antes, não é verdade? Eu lamento te dizer, se você se identificou com essa mensagem, você se acostumou com o som do machado. Você se acostumou ao pecado. Você normalizou o que o Espírito Santo gritou para você tirar, e você se recusou a tirar, porque você preferiu se entreter. A sua consciência cristã, se não morreu, está morrendo. E por isso a igreja não sente mais incômodo algum com o pecado. E esse é o problema que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E Cristo já nos alertava isso há muito tempo. Vou dar uma dica. Quando na Bíblia Jesus fala sobre adormecimento, que parábola ele conta? Das virgens? 14? As virgens representam a igreja. São 10 virgens, na verdade, completude do Espírito. 10 mandamentos, completude. 10 igrejas sobre a face da terra. Mas 5 adormeceram. E a Bíblia nos dá qualidades para entendermos o porquê elas adormeceram. Nada é por acaso na Bíblia, não é verdade? Todas elas tinham lâmpada. Estou mentindo? A palavra nos diz: lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, tem luz no meu caminho. Nós podemos dizer que elas tinham liturgia, elas tinham ortodoxia, elas conheciam Jesus. E por que elas dormiram? Jesus não só larga, estavam dormindo. Ele explica por que elas estavam dormindo. Porque elas tinham lâmpada, elas tinham ritual, mas faltava combustível, faltava azeite, faltava devoção, faltava se inclinar à cruz, faltava separar parte do seu dia e dizer: a minha oferta agradável a Deus é me curvar e orar e buscar com intensidade, coisa que eu já não tenho feito há muito tempo. E por isso, quando o noivo chegou, elas não puderam ouvir. É muito cômodo você dizer: não, mas é exagero. Você não pode me comparar a essas virgens que dormiram. Como é que você vai dizer uma loucura dessa sobre mim? Eu sou cristão. Eu dou dízimo. Não tem um domingo que eu não perca. Eu sou um bom cidadão. Eu não caí de maneira alguma. Meu querido, a Bíblia não fala que essas virgens tinham condutas imorais. Elas eram virgens. Tinha algum critério de pureza sobre elas. Mas falam que elas não cultivavam interação com Deus. Elas não tinham combustível. Bora fazer uma reflexão sincera. Não precisa me dizer nada não. Deixa o Espírito Santo falar com cada um de vocês nessa noite. De segunda-feira para cá, que combustível você se alimentou? Onde você botou seus olhos? Onde você botou seus ouvidos? Onde você emprestou seus lábios? Esse combustível seria suficiente para hoje no domingo a chama do Espírito arder dentro de você? Ou você vive de fagulhas de fé?
Talvez muitas pessoas aqui na igreja falem, eu preciso de carinho, eu preciso de afago. Não, não, não. Você precisa ser restaurado. Aleluia! Glória a Deus. Se você não sente o incômodo do pecado essa noite, se o Espírito Santo não consegue ser o suficiente para você abrir mão das suas amarras, que mesmo você ouvindo, você não quer largar, como você espera ouvir a voz do Mestre quando ele voltar. Eu preciso que você acorde enquanto é tempo. Na armadura de Efésios, fala das armaduras de Deus, armaduras de Cristo. E eu sempre repito isso aqui. A que mais me chama a atenção é aquela que se chama salvação. Qual é a salvação? Capacete. A batalha entre Deus e o diabo está na mente do homem. O destino da tua eternidade é tratado a todo momento na tua mente. Se seus olhos são bons, todo o seu corpo será luz. Mas se são ruins, horrenda trevas há sobre ti. Você está desarmado, você tirou esse capacete. Você se alimenta de coisas que não agradam a Deus todos os dias. E a gente começa a dizer, Deus não me usa como instrumento. O problema não é Deus te usar como instrumento. Você não tem combustível para sair do lugar. O capacete não se chama da salvação por acaso. O destino da sua eternidade, seja céu ou inferno, está sendo travado em sua mente nesse momento. E só você é capaz de dar um basta a isso. Só você é capaz de reconhecer, Senhor, tem misericórdia de mim. Você percebe que antes você se emocionava com uma simples palavra? O pastor Luciano trouxe uma palavra que eu nunca esqueço, mês passado, sobre a crucificação de Cristo. E eu chorei naquela palavra e fiquei muito feliz. Disse para minha mãe, eu tinha orado a Deus essa semana e disse, Senhor, eu tenho reparado que eu não lembro mais da última vez que eu me emocionei com a palavra. Eu não lembro mais a última vez que a crucificação gerou impacto na minha vida. Em que momento eu entrei nesse grau de apatia e achei isso normal? Eu não posso achar isso normal. Senhor, o Senhor está aí, eu estou aqui. Me ensina a chegar até você. Aleluia. E a resposta de oração naquela pregação, eu chorava, minha esposa olhava para mim e dizia, amor, sou tímido, deixa eu baixar minha cabeça aqui, deixa eu chorar. Mas eu senti a presença do Mestre, isso me deu uma alegria. E nós precisamos voltar a nos constranger com o pecado e sentir a presença do Mestre. Amém. Quando a Bíblia fala, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, a pobreza não é material, é reconhecer perante a cruz, Deus, eu não tenho nada para te dar, mas só de pensar no que teu filho fez por mim, ô Senhor, tem misericórdia. Eu só preciso da tua graça, meu Deus. Aleluia. Só preciso da tua graça. Aleluia. O problema é que a falsa paz do diabo, ela anestesia você, ela não cura. Te dá a sensação que está tudo bem, finanças, colégio, filhos, casamento. Para que querer Deus? Está tudo em ordem. E é isso que muitas igrejas têm ofertado aí agora. A prosperidade sem cruz. Olha Satanás no deserto. Tesouros, reinos, tudo eu posso te dar se você se prostrar para mim. É fácil o evangelho da posse e do ter. O difícil é o evangelho que transforma o teu ser. A verdadeira marca do poder do evangelho é a transformação de caráter. Mas ninguém mais quer ser confrontado. Pastores estão abandonando a cruz do altar porque eles estão focados em igrejas cheias e almas vazias. E a gente traz pastores coaches, pastores humoristas, porque a ausência do Espírito Santo se tornou um picadeiro na igreja. E vocês precisam sentir algo, porque se vocês não sentirem algo, o culto não foi uma bênção. O Espírito Santo já grita há tanto tempo por sua vida. E você está tão distraído para ouvir qualquer coisa. E ele fala, meu filho, não ponha os olhos neste local. Minha filha, não veja essa série. Minha filha, meu filho, saia dessas conversas. Saia dessa fofoca. Saia dessa intriga. Bora parar de falar de política no altar. Mas você insiste em pautas que não têm agradado ao Senhor. E depois não entende porque está frio. Não é o diabo que te derrubou. É você que está desnutrido. Um dos grandes pregadores, o Reagan, ele falava, eu não ouso tomar café sem antes alimentar meu espírito. Ele entendia que assim como o nosso corpo tem um combustível, comida e bebida, o Espírito Santo também tem oração. E é por isso que Jesus dizia, a minha comida e a minha bebida é a fazer a vontade do meu Pai. Se você não ora, se você não busca, o teu espírito ainda não está morto, mas ele está na UTI, ele está fragilizado, ele está fraco. E é por isso que você não tem mais força de impactar a vida de ninguém e levar a transformação. Você se acostumou a respirar o mínimo possível para não morrer espiritualmente. Quando Deus te chamou para viver uma vida plena e espiritual. Entenda uma coisa, Cristo nos diz, se creres obras maiores que a minha, você
fará. E isso não disse que foi até o templo dos discípulos. Era para nós andarmos e milagre está acontecendo. E se não está acontecendo, meu irmão, minha irmã, não foi Jesus Cristo que mentiu. Foi a qualidade de cristão que caiu de maneira vergonhosa a nível de cruz e de oração. A distração tem assolado a igreja nos dias atuais. E eu acho incrível como a gente coa o camelo e engasga com a mosca. O debate até o mês passado é quem era o anticristo, não é verdade? Eu digo, meu Deus, o anticristo nem se manifestou, nem sabemos se ele está aqui. Mas a igreja está caindo em golpe de falso profeta de 14 anos de idade. Estou mentindo? Não. Que é um tema tão complexo e tropeça em princípios básicos. Ah, mas eu soube também que Jesus, a gente vai debater aqui um debate tremendo, se é pré ou pós-tribulacionista, se Jesus volta agora, se a gente vai passar, se a gente não vai passar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, para muitas das igrejas, não só aqui, mas no mundo, se Jesus voltasse agora, não era momento de alegria. Era momento de choro, de clamor e de desespero. Porque você vai olhar e dizer, meu Deus, eu não tenho onde me esconder. A trombeta está tocando, todo olho está vindo, as pessoas estão subindo. O que eu fiz na minha vida? E agora é tarde. Meu Deus. Apocalipse 13, 16, 17. Pastor Luciano, se possível, você pode ler para mim, por favor? Assim diz a palavra perfeita. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravos e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém Amém. podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal. Isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Amém, pastor, muito obrigado. Esse versículo, mão direita ou testa, está falando sobre o quê? Marca da besta, não é verdade? A igreja quer descobrir a marca da besta. Bora fazer um teste aqui, um simulado. Nesse momento, peguem seus celulares, por favor. Um exercício prático. Pegaram os celulares? Eu vou aguardar. Quem pegou o celular, diga amém. Amém. Eu quero fazer um exercício, bora olhar para o celular. Ó, bem didático. Mão direita, testa. Mão direita, testa. Eu não sei qual é a marca da besta, mas eu sei quem é a besta que está perdendo a salvação por causa dessa porcaria. A nível conceitual, nós não sabemos a marca, mas a dominação da mente, da alma, dos desejos, da volição já começou e a igreja já está preparada para aceitar essa marca há muito tempo. Afinal, todo mundo tem tempo para TikTok, afinal, todo mundo tem tempo para Instagram, mas para louvar a Deus fala que está extremamente cansado. E tu sabes, ó Senhor, porque afinal de contas, onde estiver meu coração, aí está o meu tesouro. O grande problema que eu trago para vocês é que o nosso celular tem registro do que a gente faz, não tem? Mas no céu tem também. John Piper, um pregador que eu gosto muito, ele fala que no grande dia, o TikTok, o Instagram, o Facebook e o Twitter vão ser as verdadeiras testemunhas que a falta de oração não foi por falta de tempo. Eu sei que não é a pregação que vocês esperavam, talvez fosse uma pregação mais fofa, mais colorida, eu chamar de meu lindo e minha linda. Mas eu preciso garantir a eternidade de cada um. Se nesse momento levar ao arrependimento de uma pessoa, alguém ouvir e botar em prática essa palavra, eu já me considero bem-aventurado, porque nós estamos fazendo uma correção de rota nesse momento da sua eternidade. Então nós falamos da falsa paz do diabo, não é verdade? Nós falamos que ela acontece através de que ferramenta? Entretenimento. E o sintoma de uma pessoa que está entretida na falsa paz do diabo é o quê? Mornidão. Nós falamos sobre isso também. Mas Satanás usa uma nova ferramenta. Ele percebeu que para a gente não ficar constrangido com o pecado, não ficar constrangido com o fato de estarmos entretidos com tudo que não é Deus, era necessário ele travestir uma realidade para dar para a gente uma sensação, uma ilusão, como um homem que protegia a sua casa em Lucas, de que estava tudo bem. Você sabe qual é a maior arma de Satanás nos dias atuais depois do entretenimento? Religiosidade. Ah, é uma maravilha. Porque você vem no domingo, você mantém os ritos, está tudo bem. A sua ortodoxia, sua liturgia está 10, mas você não tem vida com Deus. Então você sai daqui e fala, glória a Deus porque eu dei o dízimo. Você sai daqui e fala, glória a Deus porque da semana inteira eu amaldiçoei Deus com as minhas práticas. Mas no domingo eu dei glória a Deus e por isso eu tenho certeza que a minha alma está salva. E você sai cada vez mais anestesiado. E o problema é que a vida espiritual de cada cristão aqui pode ter se tornado
um cemitério da presença de Deus. E você nem percebeu. A igreja hoje parece muitas vezes um tabernáculo sem arca. Nós temos a aparência, nós temos o rito, mas a presença de Deus já nem manda na nossa vida. E não precisam me dizer, eu já vivi isso. Quantos de nós já oramos e não sentimos nada? Vamos para a igreja e dizemos, é verdade. Hoje eu não senti tanto, amanhã eu não sei. Eu preciso sentir alguma coisa, porque eu estou me sentindo morno espiritualmente. E a gente atribui a Deus a responsabilidade. Mas entenda uma coisa, no cristianismo, não adianta orar para Deus mostrar o caminho, se você não mover os pés. À medida que você busca, Ele te transforma. Afinal de contas, Ele é perfeito. Deus não precisa da sua oração, tire isso da sua cabeça. Nós, quando oramos, e temos um caráter aperfeiçoado à medida que fazemos. Nós precisamos orar. Oração é remédio da alma. Oração é transformação de ser. Ah, meu irmão Rafael, você passou a orar tanto por quê? Porque eu sou um ser humano tão desgraçado e tão vil que se eu orar, o pior de mim aparece. E a oração é o remédio do cristão. A oração é a elevação da alma, é a santificação. Mas a nossa teologia atual é muito moderna. Eu acho que, na verdade, a gente pensa que Jesus e os discípulos, me perdoe o termo, eram babacas. Porque para que orar 2 horas? Para que orar 3, 4 vezes no dia? Para que subir ao monte e orar? Se a minha oração tem qualidade de 5 minutos. A grande verdade da oração é que ela requer qualidade. Mas que em meio à quantidade a nossa carne vai caindo por terra. E quando a gente não consegue mais, a coluna dói, a gente começa a levantar, você sente o peso da portentosa mão de Deus dizendo, ore mais um pouco. Você está bem, Senhor? Senhor, ainda não sei mais o que orar. Tem fulano para você orar, tem fulano para você interceder. E quem experimenta sair dos viciantes 5 minutos de oração, percebe uma coisa. A verdadeira oração nunca se tratou de mim ou de você, se tratou do próximo. Aleluia, aleluia. À medida que a gente faz uma oração que agrada a Deus, deixa de ser a oração, meu casamento, meu filho, meu pix, o que Deus pode me dar, e começa a ser restauração da igreja. Me levanta como um vaso valoroso, levanta as pessoas, levanta meu irmão, restaura a minha igreja, restaura o evangelho na face da terra. Tem muitos motivos pelo qual clamar. E adivinhe, não é sobre você o evangelho, Glória a Jesus. mas sobre buscar o que se havia perdido. Aleluia. Sermos instrumentos de Deus na vida do outro. Glória, glória. Esse evangelho carnal, de me dê, Deus tem que fazer. Não. Tudo o que ele tinha a fazer, ele já fez. O único ser perfeito morreu numa cruz por um pecado que não era dele, no meu e no seu lugar. E glória a Deus por isso. Porque ainda que Deus não me dê nada do que eu peça, ele me deu tudo o que eu precisava. Aleluia. Mas tem um problema. Não dá para enganar Cristo. Ele conhece quem vive nesse estado. E ele dá um nome para essas pessoas que estão na igreja. E convenhamos, é muita gente, ou talvez a grande maioria, que não está quente, mas também nem frio. Ele chama de quê? Morno. Beleza, todo mundo olha. Todo mundo fala do morno, mas ninguém se vê morno, não é verdade? Essa é a grande questão. O morno já foi quente. O morno ele conhece o ritual, mas não agrada a Deus, porque a mornidão, diferente de quem está lá fora frio, porque não conheceu a realidade, gera mal-estar ao Senhor, gera náusea. Porque a mornidão tira de cada um de nós o senso de urgência. Ela bota uma tela na sua frente, tira você do caminho da salvação, tira dos seus olhos o caminho da eternidade, e você acha, pior do que tudo isso, que ainda está salvo. Porque eu vou de qualquer jeito para a glória, pela graça, mas a graça tem um custo, tem uma vida. Meu irmão, uma coisa mais lógica e mais simples que você pode ter e sair dessa noite é só pensar o seguinte: Deus deu toda a vida dele por mim. O mínimo que eu posso fazer é entregar toda a minha vida a Ele. Glória a Deus. O problema do morno é que Cristo vai dizer em Apocalipse 3,16: mas porque você é morno, vou vomitá-lo da minha boca. Ele não está dizendo isso para descrente. Está falando para muitas pessoas que estão na igreja, dentro do templo, mas não fazem do altar o seu coração. Talvez nessa noite o morno seja você. E eu não quero que você diga quem é esse homem para falar isso para mim. Eu não sou ninguém. Volto a dizer, se a mensagem vier de mim, não vai prosperar. Mas se for de Deus, se eu fosse você, ouvir. Porque no grande dia, essa noite vai ser lembrada. Esse é o motivo pelo qual Jesus não suporta os mornos. A mornidão é o estado mais perigoso porque tira do cristão o senso de urgência. Quem é morno não prega mais com ousadia, compaixão.
Quem é morno não ora mais com intensidade, só 5 minutos. Quem é morno não nega a fé, só negligencia. E de repente frases começam a entrar no nosso vocabulário como o que é que tem, não é bem assim não, isso é exagero. E a gente começa a suavizar o Evangelho. O problema é que os discípulos de Jesus Cristo, ele nunca suavizou o Evangelho para agradar pessoas. Ele transformava pessoas para poder serem capazes de aceitar o Evangelho. A mornidão tem transformado na igreja guerreiros em espectadores. O problema é que quem é morno tem uma característica muito interessante. Ele não faz diferença no mundo. As pessoas gostam do morno. Ele não constrange ninguém. E para falar de mornidão, mais uma vez eu quero trazer um paralelo. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar muito do pregador, um dos maiores avivalistas sobre a terra, que foi John Wesley. Dizem que ele pregava durante toda a Inglaterra mais de 400 mil quilômetros a cavalo. Durante toda a vida dele. Ele rodou. E que foram feitos entre 30 a 40 mil sermões na sua vida. E John Wesley andava tanto a cavalo que ele recebeu o título de o Cavaleiro de Deus. E de repente John Wesley estava fazendo suas reflexões bíblicas, caminhando na estrada a cavalo, e ele percebe uma coisa que te assustou. Ele disse: meu Deus, tem 3 dias que eu estou andando na estrada, ninguém me amaldiçoou, ninguém jogou pedra, ninguém blasfemou o teu nome olhando para mim, ninguém tentou me agredir. E nesse momento ele chorou e orou: eu me tornei um homem carnal. Senhor, a minha pregação se tornou mundana enquanto ele estava de joelhos após ter saído do cavalo. Diz que um fazendeiro que odiava John Wesley viu ele ajoelhado orando, pegou um tijolo e lançou em direção a John Wesley. Mas Deus foi misericordioso e aquele tijolo passa raspando o seu nariz. Quando John Wesley leva um susto, ele levanta, sorri, sobe no cavalo e fala: glória a Deus, Senhor, obrigado. Agora eu sei que eu estou no caminho certo. E o Senhor tem se agradado de mim. Esse é o cristianismo que transforma caráter. Esse é o cristianismo que impacta o mundo. Se o Evangelho que você larga não é capaz de transformar ninguém, tem algo muito errado na cruz que você tem seguido. O problema é que nós vemos Ravenhill, Spurgeon, John Wesley, John Piper, Billy Graham, os grandes homens de Deus, até um tempo recente, que revolucionaram o mundo. E nós percebemos uma característica muito especial. Eles não se vestiam igual a Moisés. Eles não revelavam um altar, CPF e RG de ninguém. Eles não faziam campanhas de sacrifício, que aliás as igrejas estão a montes procurando uma prosperidade falsa, sem medida. Mas eles tinham, apesar de suas discordâncias teológicas, um elemento comum. Se você pegar Spurgeon, se você pegar John Wesley, se você pegar Ravenhill, se você pegar Billy Graham, eles vão ter discordâncias sobre o princípio da eleição. Eles vão ter discordâncias sobre arminianos e calvinistas. Mas todos eles vão falar uma coisa em comum: o homem só é transformado com oração. O poder do Evangelho é a oração. John Wesley orava 12 horas por dia. Billy Graham seguiu a mesma cena. Os homens que impactaram o mundo descobriram que as guerras não se vencem com partidos políticos, se vencem dobrado de joelho. Glória a Deus. O problema da igreja é que é muita emoção e pouco poder. Eu tenho que criar uma atmosfera worship aqui para te emocionar. Eu tenho que botar um teclado muito profundo, um violão, uma voz incrível, um jogo de luz, uma fumaça. Mas esquece do que Spurgeon falava: crente que nasce emocionado morre quando a emoção acaba. É por isso que esse evangelho não dura, porque é um evangelho que só mexe na epiderme, mas não transforma corações. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa que talvez vai impactar nesse momento. Tire da sua boca a maldição de pedir a Deus para sentir a presença dele. Como você fala isso? Tire da sua boca a maldição de pedir a Deus para sentir a presença dele. Em 1 Reis 1:17-1, existe um profeta chamado Elias que chega para o rei Acabe e diz assim: vive o Senhor Deus de Israel, cuja presença eu estou, que não haverá chuva nem orvalho enquanto eu não disser. Significa que ele não sentia a presença de Deus, ele vivia a presença de Deus. Ele não buscava sensação, ele andava na glória. Viva a presença de Deus e pare de buscar emocionalismo barato na casa do Senhor. Glória a Deus. A igreja está se tornando hábil em entreter cada vez mais cada um de nós. E eu boto humorista, eu boto coach, eu boto palavras mundanas que edificam sua mente, mas no outro dia você está vazio e volta vazio, porque uma igreja que precisa de mundo para atrair seus fiéis vai precisar de ainda mais mundo para mantê-los. Meu Deus.
Deus não está procurando cristão emocionado. Ele está procurando pessoas que querem estar preparadas. Deus não está querendo um cristão de domingo. Ele quer ser Senhor todos os dias da sua vida. Deus não está buscando um bom cidadão lacrador com a humanidade. Ele está buscando pessoas que vistam as armaduras de Deus. E lembre, eu estou de passagem nesse mundo. Eu sou um cidadão celestial. Fala, Deus. Eu prometi no início, vai doer, mas é saudável. A gente falou bastante, na verdade, sobre a paz de Cristo e a paz do inimigo. Nesse momento, reflita, eu não estou aqui para constranger ninguém. A pergunta é, essa paz que você tem sentido até hoje, está tudo bem? Trabalho, finanças, família? Meus pecados são comuns, são pequenos. Eu não estou adulterando. Eu não estou matando, eu não estou roubando, ninguém me pegou em queda, e o que eu faço ninguém vê. Essa paz que você sente, reflita. É Deus te acalmando? Ou é o diabo te adormecendo? Muitas vezes a estratégia de Satanás não é a sua queda, mas de acostumar o som do machado. Porém, como a gente começou a pregação, o som do machado ecoa. Prostituição, ira, séries indevidas, fofoca, intriga, falta de perdão, lascívia, adultério, palavrão. Bora lá, o machado está batendo. Você vai deixar de derrubar a tua árvore? Ou você decide reagir? Eu quero que nesse momento, foi tenso que eu falei, né? Bora. Né? Relaxar. Bora fazer um exercício de respiração para atenção? Bora lá? Irmã, qual o nome do que foi feito agora? Não foi relaxamento. O que entrou no seu pulmão nesse momento foi a graça. Aleluia. Graça. Glória a Deus. Enquanto você respira, enquanto está no teu pulmão, enquanto você tem fôlego de vida, a misericórdia se renova. Existe oportunidade para você aqui essa noite. E Deus está te dando uma oportunidade. Enquanto há fôlego, há salvação. Mas a fórmula não mudou. É necessário o quê? Confessar, se arrepender e deixar. Hoje é o dia que você decide mudar a sua história. Amém, Jesus. Hoje é o dia que você vai olhar no espelho e dizer: Senhor, eu perdi a fome por ti, mas eu quero recuperar. Senhor, aviva novamente meu espírito. E o Senhor vai avivar o que estava perdido. Deus não se afastou nunca de você, minha irmã, meu irmão. Você foi para longe dele. Hoje é a noite que Deus vai ressuscitar altares. Que a paz do diabo seja expulsa do teu coração. Essa é a noite que joelhos tocam o chão e fogo vai descer do céu. Mas para isso acontecer, eu não quero vãs palavras. Eu convido os pastores a se colocar de pé. Eu quero que os pastores façam grupos na igreja de oração. Nesse momento eles têm as mãos com a igreja. Ore pelo próximo. Ore por teu irmão, ore por avivamento, ore por transformação, ore por vida, ore para Deus levantar altares, ore para Deus levantar guerreiros. Glória ao Espírito Santo de Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a você na igreja. Deus está aqui essa noite. Pegue mais, tem mais, há muito mais a sua querer. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Glória a Deus. Glorificam
igreja de poder. É isso que nós temos que voltar a viver todas as noites. Esse é o sobrenatural de Deus. Eu agradeço a Deus a oportunidade e as palmas louvem ao Senhor.